compartilhar lá na página da UPA Live e acabou caindo. Acontece. Estamos de volta aqui, a gente estava falando sobre as comunicações alternativas, né, Fernando? Então, a gente estava falando, eu não sei até que parte A nossa Fernanda conversa... estava comentando agora há pouco que a gente fez uns tópicozinhos, né? Vamos entrar nesses temas, aí o assunto vai nos levando para outros caminhos, às vezes. Aqui, né? Acontece. Faz parte também. Então, eu não sei até que parte eu falei, do que eu falei foi toda aquela parte ar. que você falou sobre uma comunicação alternativa, ela já tinha caído aqui. Ah, meu Deus. Então tá, vamos de novo. Eu estava falando assim, que hoje, dentro da Abraça, a gente valoriza demais o investimento na comunicação alternativa. No Brasil, a gente tem o que é um pouco mais conhecido é o PEX, mas existem várias alternativas, várias opções, várias técnicas e métodos diferentes. Algumas coisas são baseadas em tecnologia, outras são de baixa tecnologia, que usam materiais tipo papel, quadros de apontar. A gente tem a possibilidade de alfabetizar pessoas não falantes. E a gente tem que trazer e se apropriar de informações e de conhecimento sobre essa área para permitir que as pessoas que têm demandas mais complexas de comunicação também possam participar em igualdade de condições na sociedade como um todo, mas também dentro do movimento associativo de luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Dentro da Abraça, a gente busca sempre manter contato e trazer pessoas usuárias de comunicação alternativa para as nossas ações e nossas atividades. Isso ainda é muito difícil de fazer. É um desafio muito grande, porque a gente tem poucos adultos que são usuários de comunicação alternativa hoje, autistas, no Brasil. Claro que em outros países a situação já está um pouco diferente, mas aqui ainda é muito difícil encontrar gente que seja usuária. A gente tem muitas crianças que estão aprendendo a usar a comunicação alternativa, e a gente vê um futuro assim, muito legal, em que isso vai ser muito mais acessível, e vai estar disponível, e vai ser reconhecido, e a gente vai ter acesso a profissionais capacitados sobre o assunto, mas hoje a gente ainda está dando os nossos primeiros passos. Sim. Então, para a Abraça hoje, esse é um ponto muito, muito importante, um ponto focal mesmo, na forma de um plano, de como a gente está pensando o movimento de pessoas autistas a médio e longo prazo. A gente precisa ter espaço para pessoas com demandas mais complexas de comunicação dentro do movimento, dando opinião, construindo junto, tomando decisões, assumindo cargos dentro das associações, o que hoje ainda está muito complicado. E a gente faz assim, o possível para incluir. Por exemplo, ano passado, a gente da Abraça, a gente fez a gente foi para o Congresso falar sobre participação autista dentro do movimento de pessoas com deficiência. E participação, inclusive política. E aí a gente levou um monte de pessoas autistas para debater o assunto. E uma das pessoas era uma pessoa não falante, que é um rapaz muito legal que a gente tem como parceiro. Ele não fala, mas ele é alfabetizado, ele escreve muito, muito bem. Então a gente levou uma pessoa de apoio e ele escrevia o texto, entregava para a pessoa de apoio lia exatamente como ele tinha escrito. Isso é uma forma de participação muito legal e muito efetiva. E a gente assim, espera muito que isso seja mais comum no futuro. E por isso a gente coloca como um ponto focal mesmo, de lutar para que isso seja viabilizado ao longo do tempo. Legal.
a gente tem uma demanda de luta muito grande nesse campo, né? Então, eu vejo, assim, o protagonismo, às vezes quando a gente fala, né, e isso vem muito, assim, nas associações de pais de autistas, aquela frase, nada de nós sem nós. Sim. Mas essa frase, ela não se refere aos pais, né? Ela se refere às pessoas autistas, ao protagonismo delas nesse campo, né? Então, eu admiro muito o trabalho da Abraça, e acho que, assim, eu já te falei, né, Fernanda, mas a UPA, né, a União de Pais pelo Autismo, no que ela pudesse somar, e que vocês acharem que a gente tem que mobilizar, acho que nós temos várias associações aí que também se referenciam muito, aqui no Paraná, especialmente a tua pessoa, né, porque você acaba representando as ideias da Abraça, né, nessa comunidade. Então, acho que pode sempre contar conosco. Eu queria agradecer a presença de duas pessoas que comentaram, né? O Ivo Santos, que mandou um abraço para vocês, antes de cair a nossa conexão aqui. Ele é da Associação de Pais de Cruz Machado, né? Lá do interiorzão, conheci o filho dele, já tive lá com ele, junto com o pessoal da associação. E agora a Alzimara, que é presidente da Federação das Mulheres do Paraná, também, que está acompanhando nossa live e está dando os parabéns aí para nós dois por esse debate. Massa demais, agradeço muito. Legal. A gente fez, como eu estava falando, a gente fez uns tópicozinhos do que nós íamos conversar um pouco hoje aqui. A gente vai saindo, mas tentando voltar para aquilo que a gente tinha programado. Nós estamos vivendo uma pandemia, né? A situação de saúde é grave. Ontem, antes de ontem, a gente bateu a marca de mais de 1.000 pessoas morrendo em um dia apenas, né, por conta da Covid-19. E dentro desse campo todo de saúde, nós temos a situação do autismo, com todas as suas dificuldades sensoriais, com todos os problemas, enfim... Como é que está essa situação da pandemia? Como é que tu enxerga isso, Fernanda, hoje, para a pessoa autista? O autista, ele está num grupo de risco, não está? Quais são as dificuldades maiores que você está enxergando da pessoa autista hoje nesse processo de isolamento? Olha, eu fiz aqui uma listinha de tópicos, então eu vou na ordem que eu anotei, porque são várias coisas. Eu vou tentar falar brevemente sobre cada uma, porque senão a gente vai ficar muito, muito tempo aqui, porque tem muita coisa para falar. A primeira coisa que eu quero levantar é a importância da gente sempre fazer a intersecção do autismo com outras questões, inclusive outras minorias, e com os diferentes contextos, porque nenhum de nós é apenas uma pessoa autista. Nós somos... crianças autistas, mulheres autistas, homens, pessoas idosas, alguns de nós têm outras deficiências, a gente pode fazer parte de diferentes classes, religiões, viver em lugares diferentes ou ter origens diferentes. A gente também sempre busca interseccionar com a questão LGBT. E, assim, pessoalmente, eu falo, como classe média, branca, cis, eu falo de um lugar de privilégio. Mas eu sempre tenho consciência, e eu acho que isso é muito importante a gente reforçar muito, que dentro do movimento a gente não pode pensar um movimento só para a gente individualmente, sabe? O movimento tem que ser para todos. Por isso a gente precisa incluir no nosso movimento pessoas de todos esses contextos diferentes, de todos esses lugares. E quando a gente não puder ter dentro das nossas organizações pessoas de certos grupos, a gente tem que ir lá e conversar com as pessoas e lembrar que elas existem e entender que as realidades delas são importantes. Os contextos dessas pessoas são importantes. Então, hoje a gente tem muita gente passando fome, gente autista passando fome, a gente tem gente autista
desabrigada, a gente tem gente autista sofrendo violência, e tudo isso é importante. E precisa ser levado em conta no nosso ativismo e na nossa luta. Então, tem uma questão forte hoje, que a gente precisa reforçar, é a questão da assistência social. Nesse governo está muito difícil a questão da alocação orçamentária para assistência social. Desde o começo do governo Bolsonaro estava muito complicado. Não foi uma área priorizada. E hoje isso está sendo ainda mais importante do que era, por conta da pandemia, porque a gente está numa crise econômica, uma crise sanitária, as pessoas estão em maior vulnerabilidade. Então, um ponto importante é a questão da assistência social. Posso fazer um parênteses? Claro. Nessa questão da assistência social, a UPA está fazendo uma ação que eu queria aproveitar para divulgar e não perder o gatilho que a Fernanda colocou, né? Claro que ele não é uma política estrutural que a gente luta e a gente precisa, né? Uma política de Estado que dê apoio, suporte. É uma medida pontual para ajudar as pessoas que estão em vulnerabilidade social nesse momento, que têm maior dificuldade econômica. Então, a gente está fazendo uma campanha de alimentos, né? A gente tem um formulário lá na página da UPA. Se você que está assistindo a gente está passando por uma dificuldade, não tá difícil para botar comida em casa, não se acanha, vai lá e preenche o formulário. E as pessoas que podem doar, nem que seja 1 quilo de alimento, a gente vai poder fazer isso com toda a comodidade, que a gente vai buscar na casa da pessoa, na porta da casa. Claro, com todos os cuidados de prevenção, de máscara, álcool gel, etc. Nós vamos pegar lá o alimento com comodidade, né? Então, só para mostrar aqui para vocês, nós já estamos aqui com as primeiras cestas, né, que a gente está recebendo aqui, que a gente vai entregar para as famílias, né? Então, quem puder apoiar essa causa também, aí a gente tem várias famílias que já estão se cadastrando, que estão com muita dificuldade nesse momento. Óbvio, como eu falei, isso é uma coisa pontual, né, para ajudar numa situação difícil, que a gente precisa mesmo de políticas estruturais, né, de apoio. Desculpa, Fernanda, só dei esse parente na assistência social. Super massa. Eu acho que esse realmente é o momento da gente se ajudar uns aos outros, como for possível. E como tu disse, a longo prazo, a gente pensar em soluções mais permanentes. Já que você fez uma divulgação, eu também vou fazer uma divulgaçãozinha. À vontade. No dia 25 de maio, a Escola de Gente vai fazer uma live às 5 da tarde sobre BPC, na página do Facebook. Com a Isabel Maior, a Ana Cláudia Figueiredo e o Felipe Recondo. Eu não estou participando, eu estou divulgando porque eu achei assim, muito importante. A live vai ser sobre como está a situação do BPC hoje. Muita gente depende do BPC para manter qualidades dignas de vida. Então, esse é sempre um tema que a gente tem que priorizar, sabe? Porque é uma questão realmente muito básica. Então, dia 25 de maio, eu recomendo na página da Escola de Gente. Bom, eu vou em frente, então, aqui com os meus tópicos. Sim. A próxima coisa que eu marquei foi a questão da acessibilidade na informação e comunicação. Hoje, nem todas as pessoas autistas, mais especialmente aquelas com deficiência intelectual ou com demandas mais complexas de comunicação, estão tendo acesso à informação atualizada, confiável, sobre o que está acontecendo com a gente. E isso é muito importante e tem tudo a ver com barreiras na comunicação e no acesso à informação. Então, é tanto sobre aquela questão que a gente estava conversando de acesso à comunicação alternativa, mas é também sobre acesso a material em linguagem fácil, com apoio visual. Isso é muito importante. A gente precisa não só de informação sobre o que é o Covid, mas também sobre as notícias e sobre as diferentes coisas que estão acontecendo mesmo dentro da nossa casa, da nossa família. Será que alguém pegou Covid na nossa família? Será que alguém foi hospitalizado? Onde está o fulano de tal? Eventualmente, mesmo se alguém falecer, isso precisa ser informado de forma compreensível e acessível para todas as pessoas.
Então, esse é um ponto muito importante. A gente tem visto aparecer muitos materiais interessantes vindo da sociedade civil sobre questões básicas sobre como se prevenir e sobre o que é o Covid e tal. Mas muita coisa ainda precisa ser assim, reforçada. A gente precisa que todos os materiais estejam acessíveis, que todas as notícias estejam acessíveis, para que todo mundo esteja por dentro do que está acontecendo. Entenda a seriedade da situação. E aí, eu quero falar sobre o que acontece quando uma pessoa autista pega a Covid. E mais especialmente quando é uma pessoa que precisa de bastante apoio, e mais especialmente ainda quando é uma pessoa não falante, que tem demandas complexas de comunicação. O que está acontecendo na maioria das vezes é que essa pessoa não é nem sequer informada sobre o que está acontecendo com ela dentro desse ambiente hospitalar. Isso é muito grave. Então, essa questão do acesso à informação também é importante nesse contexto. A gente precisa estar informado sobre o que está acontecendo com a gente, sobre quais os procedimentos, e a gente precisa consentir com as coisas, tanto quanto qualquer outra pessoa. Nos últimos dias tem se falado bastante sobre a questão também do acesso ao apoio no ambiente hospitalar. Tem um projeto de lei rolando. Fernanda, Oi. Isso que você falou sobre o direito da pessoa com autismo, ou no caso outras deficiências, né, ter informação da situação dela, isso me puxa assim, eu perdi minha mãe faz pouco tempo, faz coisa de um mês e pouco atrás. E assim, muitas vezes as pessoas infantilizam a pessoa idosa, né, no caso. Foi a associação de ideias que me veio aqui quando você falou, né? Como se a pessoa, ou uma pessoa que está doente, ela não tivesse o direito de ter consciência da sua situação, né? E eu acho que isso é muito presente também na nossa causa, né? Muitas vezes... Com certeza. Ainda mais se não for adulto, se for um autista, então não tem o direito de saber, não tem o direito de escolha, não tem o direito de opção, tem que alguém sempre tutelar isso, né, para a pessoa com deficiência. Então, eu só queria apontar que eu achei muito pertinente isso que você falou. Isso é bastante relevante e com certeza tem que ser discutido dentro do movimento. É muito sério mesmo. A gente tem o direito à informação, a gente tem o direito a consentir de forma livre e esclarecida, não é só consentir, você tem que entender o que está acontecendo para poder dar a sua opinião. E é claro que existem situações em que isso é muito complexo, mas é também obrigação do movimento lutar para viabilizar que essas questões complexas recebam o apoio devido, sabe? E exista acesso ao máximo de ferramentas e opções possíveis, porque muitas vezes esse tipo de coisa de infantilização, por exemplo, acontece mesmo com pessoas que não têm tanto demanda assim de adaptação na comunicação, mas só pelo fato da pessoa ser autista. Então a gente tem uma questão muito importante relacionada à discriminação. E isso certamente precisa ser combatido. É uma questão de igualdade e não discriminação, sabe? Sim. E ainda, dentro da questão da hospitalização, tem um último tópico que é muito, muito importante e que a gente não pode deixar nunca de comentar, que é o risco da gente ser despriorizado no acesso ao tratamento. Essa é uma coisa que a gente viu acontecer em outros países, infelizmente. Aqui no Brasil ainda está um pouco incerto o que nos espera, mas é sempre uma preocupação muito, muito grande, porque está relacionada ao direito à vida. Se você tem duas pessoas
com condições de saúde similar, mas uma delas é autista ou tem outra deficiência qualquer, e a outra não, a gente tem muito, muito receio de que a pessoa autista tenha a vaga negada, por exemplo, no acesso ao tratamento, a um respirador, alguma coisa assim, enquanto a outra não. Isso é claramente um ato de discriminação por motivo de deficiência. E a gente precisa muito conversar sobre isso e monitorar sempre para não deixar que isso aconteça de nenhuma forma. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Nisso que você falou, o que eu tenho acompanhado, o que tem entrado muito em discussão, é o caso da pessoa com autismo, ainda mais aquela que não é oralizada. Uhum. Todas, né? Claro, toda pessoa com autismo, toda pessoa com deficiência, mas especialmente a pessoa que não é oralizada quando ela precisa ter um internamento hospitalar. Uhum. Nesse momento, existe, né, uma legislação de humanização, né, que permite humanizar, ou seja, que a pessoa tenha um acompanhante, né, numa UTI, enfim. Mas, por outro lado, é uma realidade que os hospitais né, por conta excepcional da Covid, eles não estão permitindo esse acompanhamento, né, das famílias. Já teve caso de pessoas que faleceram, enfim. Sim. Então, o que você pensa sobre essa luta que está se fazendo hoje pelo direito a pessoa ter que ela não vai conseguir falar em alguns momentos, não vai conseguir dizer ali o que está sentindo, enfim, né? Olha, eu acho que a questão não é sobre a parte que a gente está na UTI, porque a gente vai ficar inconsciente enquanto está, por exemplo, usando um respirador, em coma induzido, mas em todo o resto do tempo, não. Então, quando a gente deu entrada no hospital, tem todo um processo até a gente chegar nessa parte em que a gente está na UTI, entende? E nesse momento a gente pode precisar de apoio, esse apoio precisa ser adequado. Em algumas situações, para algumas pessoas, esse apoio pode ser fornecido por profissionais da área da saúde, mas são casos e casos. Para algumas pessoas vai ser mais complicado, para algumas pessoas vai ter muito a ver com comunicação. Como que você garante que a pessoa está entendendo? Se é uma pessoa que não teve acesso a formas de comunicação alternativa, e de repente a única pessoa no mundo que entende o que ele quer dizer é a mãe dele. Uhum. Entende? A gente conhece muitos casos assim, em que um familiar ou dois familiares entendem perfeitamente o que aquela pessoa está querendo ou quer dizer, mas como não existe um sistema estruturado de comunicação, essa pessoa não consegue se comunicar com outros. E isso torna muito, muito complicado em situações assim. Como que você vai acalmar a pessoa, por exemplo? E fazer ela entender o que está acontecendo, se você não tem acesso a formas de fazer isso bem estruturadas. Então, é muito complicado. A gente acredita que está assim, urgente que sejam debatidos protocolos especiais e que sejam abertos canais de discussão sobre isso. Não é tão simples como só deixar entrar acompanhante e pronto. Não é tão simples assim. Porque muitas vezes a pessoa autista vai ser uma pessoa adulta que tem apenas o apoio apenas de um cuidador, às vezes é uma pessoa idosa. E aí, se você simplesmente libera essa pessoa entrar no hospital, talvez essa pessoa se contamine lá dentro do hospital e venha a falecer. E aí tem uma outra questão que é o que acontece depois, quando tu perde teu cuidador ou quando tu perde teu apoio. Muita gente tem... Até nisso aí, Fernanda, eu acho que não vai dar tempo na live de hoje nós conversar. Uhum. Mas é uma coisa que eu pretendo trazer para uma próxima. A gente, claro, se a gente pegar a Lei Brasileira de Inclusão, se pegar a Convenção, etc., tá lá o direito, por exemplo, Sim. à residência assistida, a ter, né, o atendimento integral na reabilitação do pessoa adulta, inclusive, mas na prática, nas políticas dos órgãos municipais, estaduais, nacional,
o pouco que tem acaba sendo só para autista criança, né? Para autista novo, aquela adolescência. E depois é um deserto sem políticas efetivas, né? Que é uma luta muito importante que você traz aí. Sim, isso é muito importante da gente debater, mas não é uma coisa que a gente vai resolver a tempo para dar conta ainda durante a pandemia, a gente encontrar respostas. Então, a gente não tem respostas, a gente tem um monte de problemas, e a gente precisa estar ciente de quais são esses problemas, de quais são as diferentes realidades que existem, e levar isso para discussão com o governo e com os profissionais da área da saúde, para chegar em um acordo de quais são as melhores opções. Então, é muito complicado, e a gente precisa de muita conversa sobre isso ainda, muita discussão, e precisa ser, assim, para ontem, porque é muito, muito urgente, sabe? Já está acontecendo, a gente já está escutando casos de pessoas que passaram por isso, e a gente precisa encontrar soluções, nem que sejam soluções provisórias, nem que sejam o que é o menos pior da gente fazer agora, mas a gente tem que fazer alguma coisa, porque se a gente só deixar, vai dar muito ruim, vai dar muito, muito ruim. Sim. Bom, eu vou avançar aqui na minha listinha, porque ainda tem várias coisas que eu gostaria Antes de você avançar na tua listinha, eu queria te fazer uma pergunta. Brotou um assunto hoje na nossa rede da UPA sobre... Aliás, brotou ontem, né? Que alguns pais levantaram sobre a flexibilização do uso da máscara para pessoa com deficiência, para autismo. Não é uma posição fechada, nós não fizemos o debate ainda interno necessário para isso. E eu vi que está tramitando, porque assim, a princípio, quando levantaram, eu achei que era ruim, eu achei ruim. Puxa vida, mas aí nós vamos... Por mais que a gente entenda as dificuldades, nós vamos estimular também que a pessoa com autismo ela não precise usar máscara e botar, inclusive, a vida em risco. Eu vi que estava tramitando um projeto, não sei se é a nível federal, que o que o projeto ele prevê é a proibição de multar. Então, assim, não é que a pessoa está liberada de usar. Agora, se o meu filho, que não consegue ficar com a máscara, se ele tira lá no mercado, essa pessoa não vai estar passível de sofrer uma multa. Né? Eu achei esse caminho melhor, assim, não sei qual que é a tua opinião. Coisa rapidinha que eu queria aproveitar para saber a tua opinião aí. Eu acho interessante, mas eu acho que também não é tão simples, porque lá no projeto fala assim que isso aí também depende de você ter um documento médico que diga que você tem limitações sensoriais que te impedem ou que dificultam muito o uso da máscara. E eu vi assim, imediatamente, várias pessoas autistas falando: poxa, mas eu tô com dificuldade de ter consulta médica, porque de repente eu uso o SUS e agora tá tudo muito difícil. E então tem também a questão de acesso a isso, sabe? Eu acho interessante. Eu não tenho uma opinião tão forte assim sobre isso. Eu não pensei o suficiente a respeito, eu admito. Essa é uma conversa que eu tenho acompanhado pouco. Mas eu acho interessante que as nossas limitações estejam sendo reconhecidas, sabe? Como uma coisa real e séria, e que de repente, há 5 anos atrás, isso seria dito: não, mas isso aí é frescura, multa mesmo, sabe? Não é... Hoje em dia, isso mostra que a mentalidade tá mudando. Eu, pessoalmente, a gente da Abraça não tá muito ligado nessa pauta específica. A gente está acompanhando outras coisas de forma mais prioritária. Mas eu acho interessante que esteja havendo uma movimentação e um debate sobre isso. Legal. Desculpa atrapalhar os teus tópicos. Não, que isso, tranquilo. Ainda tenho mais 5 só sobre Covid. Mas a gente vai indo, vamos ver onde a gente chega.
A outra coisa que eu queria comentar, que assim, eu acho muito importante, eu acho que não está sendo falado o suficiente, é a questão da violência doméstica. Os casos aumentaram muito, inclusive de violência sexual. E a gente como movimento tem a obrigação de reconhecer que isso é um problema real e que acontece, inclusive com pessoas autistas. E que a gente precisa olhar para isso e dar a devida importância. Então, eu tenho visto eu tenho acompanhado, assim, meio de longe, uma iniciativa muito legal, que eu vou olhar o nome dela aqui agora, que eu não me lembro, que tem a ver com levar informação sobre esse assunto, inclusive sobre educação sexual e tal, de informação mesmo, para crianças, adolescentes, incluindo crianças e adolescentes com deficiência. Chama Eu Me Protejo. Eu recomendo, assim, como... Tem uns materiais muito legais, e eles estão falando muito sobre acesso à informação, nesse sentido, assim, de que com informação a gente aumenta o nível de proteção das pessoas. Outra coisa importante é a gente, como movimento social, a gente sempre presta atenção para ter certeza se as opções de serviços, por exemplo, como que eu faço uma denúncia caso alguma coisa aconteça comigo, se isso está sendo disponibilizado de forma acessível. A gente tem, por exemplo, o Disque 180, que é um canal muito legal de denúncia de violência doméstica, por exemplo. Aqui no Paraná a gente tem a versão 181, que tem também o site denuncia181.gov.br. Muita gente autista não consegue falar no telefone, então eu acho, assim, muito interessante que exista um site que é uma alternativa ao telefone, onde você pode entrar e fazer uma denúncia e pedir ajuda, caso alguma coisa aconteça. Esse tipo de coisa, eu sinto que dentro do movimento a gente não fala o suficiente, mas é muito importante, porque a gente é um grupo de risco para violência física, psicológica e sexual. Principalmente as mulheres autistas, meninas e mulheres, que têm também deficiência intelectual. Então, isso tem que ser mais debatido. E agora, na pandemia, precisa ser um tópico prioritário, porque os casos aumentaram muito e a forma de denunciar diminuiu muito. Normalmente a identificação desse tipo de coisa acontece na escola ou em ambientes comunitários, sabe? De convivência, por exemplo. Às vezes no lugar onde tu faz terapia, você consegue encontrar apoio, coisas assim, e agora tá todo mundo dentro de casa o tempo todo, então é um risco aumentado, sim, com certeza. Já que eu falei do 180, tem também o Disque 100, que é um canal de denúncia sobre direitos humanos. Não só relacionado à violência, mas todas as violações de direitos humanos. Também a gente sempre tem que lembrar, porque nunca se sabe quando a gente vai precisar desse tipo de coisa, né? Sim. Então é bom sempre reforçar esse tipo de informação. Então, próximo tópico. Eu gostaria de falar um pouco sobre a questão do acesso ao apoio profissional para a vida independente. Pouca gente hoje tem acesso a isso, mas a gente tem pessoas adultas que fazem uso de profissional de apoio. A maioria das pessoas não tem dinheiro para isso, ou não conseguem acessar, porque não está disponível no sistema. Mesmo quando tu tem dinheiro, nem sempre é fácil de conseguir esse apoio. E aí a maioria das pessoas tem o apoio da família, mas também existe essa alternativa de você ter o apoio de um profissional. E agora, durante a pandemia, essa questão do apoio de uma outra pessoa que vem à sua casa para prestar esse serviço, criou um novo problema, que é o risco de você se contaminar através do profissional de apoio.
porque o profissional de apoio vai ser alguém que está se deslocando por aí. Então, mesmo que você se isole, se você faz uso desse serviço, você vai ter esse risco. Isso aconteceu alguns dias com a nossa senadora Mara Gabrilli. Ela se contaminou com Covid através de uma das cuidadoras. E é muito complicado isso. E a gente não tem, assim, uma resposta, o que fazer sobre isso, mas, com certeza, quem faz uso desse tipo de serviço precisa tomar muita atenção, porque e consciência de que isso é um risco, e de como que a gente faz para diminuir as chances de ter problemas nesse sentido. Um serviço muito essencial, muita gente precisa de apoio para a sobrevivência mesmo, e, claro, também questão de dignidade humana e tal, mas básico, sobrevivência básica. Então tem que tomar muito cuidado com isso. O mesmo problema está acontecendo com as pessoas que estão em situação de institucionalização. Em abrigos, por exemplo, abrigos ou asilos, e em outros tipos de lugares onde tu vive de forma permanente, institucionalizado. Você também tem contato com profissionais que vão fazer a prestação de apoio. E ali ainda o risco é muito, muito maior, porque muita gente mora no mesmo lugar, é muito difícil de você fazer o controle de certas coisas. Então, é um foco, assim, muito, muito perigoso de contaminação. Hoje a gente devia muito estar falando sobre como a gente diminui a institucionalização para diminuir o risco de contágio, mas, infelizmente, também está sendo pouco debatido dentro do movimento. E aí a gente chega em outros serviços de apoio. Hoje, a gente tem a questão, muita gente está falando sobre a questão de acesso à reabilitação, acesso a serviços terapêuticos. Como que eu vou fazer minha terapia? Como que eu vou fazer, sei lá, TO? Enfim, que são coisas que fazem parte do dia a dia de muita gente, principalmente de muitas crianças. Você viu um outdoor que foi colocado, dizia que como é que é? Não lembro da frase direito, mas a Covid passa, alguma coisa assim, mas o meu filho precisa de terapia, tipo, não sei se você viu esse outdoor. Eu vi, eu achei absolutamente horroroso. Eu imagino, é claro, que por trás tem alguém com boas intenções, mas foi uma expressão bastante discriminatória. Sim. Muita gente se mobilizou contra e tal, mas tem a ver com essa questão, mas tem a ver também com outras ideias, um pouco assim... o que acontece se você não tiver terapia de reabilitação por um mês? O que acontece se você não tiver terapia de reabilitação por 2 meses? Sinceramente, eu pessoalmente, eu acho que esse não é o momento para a gente arriscar nossa vida para acessar a reabilitação. Se possível, a gente tem que ficar em casa e deixar para ver isso depois que passar essa situação, porque ela é muito séria. A gente pode morrer, entendeu? E aí não adianta nada você ter feito um mês de reabilitação se você morrer. É isso. Então isso é muito grave, não dá para brincar. E eu ouvi histórias, por exemplo, de gente falando, não, mas agora eu vou ter que mandar meu filho para a PAI, porque a PAI está ameaçando tirar vaga se ele não for. E eu acho uma coisa absurda, porque tu tá ameaçando um direito, que é o direito à vida, e a proteção da saúde da pessoa, e ameaçando usando um outro direito, entendeu? Você está dizendo, se você não se colocar em risco agora, depois você vai perder um outro direito, que é um direito seu, entende? Todo mundo tem direito a acesso a
a serviços de reabilitação. Então, a gente está vendo umas coisas assim muito complicadas, umas situações muito complicadas. Veja, nós temos uma situação assim, eu não estou nem falando do serviço público, que aqui em Curitiba, no caso, é poucas pessoas que têm acesso às terapias. Uhum. A gente tem um ambulatório em Cantar, que tem uma demanda reprimida gigantesca, né, e nós não tem muito acesso. Agora, para as famílias que conseguem ter um plano de saúde, né, então existem clínicas que são credenciadas aos planos, né, outros planos são direto com os profissionais, e o que acontece? O plano de saúde não vai continuar pagando a clínica se ela não está fazendo o atendimento. Então, qual que é o movimento? Em alguns lugares está se conseguindo teleatendimento, outros via judicial, outras, né? Mas existe uma porque como a clínica está pressionada pelo pagamento da folha de pagamento, pagamento do aluguel, etc. Sim. E tal, né? O plano de saúde não vai cobrir esse tempo se você não está produzindo ali aquele atendimento. Eles jogam essa pressão, que é uma empresa, né, que presta serviço, para as famílias, dizendo, você tem que voltar para as terapias, senão você vai perder sua vaga. Sim. Né? Então, essa é uma realidade que está posta hoje, né? Isso é muito complicado. A gente precisava ter algum tipo de apoio em relação a esses prestadores de serviço. Porque vai ser muito complicado também se eles não derem conta de continuar funcionando, porque a pandemia vai passar e a gente vai precisar dele de novo. Então, eu não sei, esse é um problema, eu não tenho uma resposta nenhuma para esse problema, mas eu entendo os dois lados, e pessoalmente, eu sou da opinião que a gente precisa levar muito, muito a sério a quarentena e ficar em casa o máximo possível. Eu gosto muito da solução dos atendimentos remotos, e eu acho que ele é particularmente importante quando a gente fala de acesso a serviços de saúde mental, o que é diferente de reabilitação. Sim. A gente precisa de apoio na área da saúde mental, tanto para as pessoas autistas, quanto para as famílias. Isso está virando, assim, um problema muito grande mesmo, agora durante a pandemia. A questão da depressão, da ansiedade. Eu me sinto meio mal, assim, de falar assim tão abertamente, porque eu sei que é um gatilho para muita gente, mas a questão do suicídio é uma questão importante. Estão aparecendo mais casos, tanto de familiares quanto de pessoas autistas. Isso é muito sério, a gente precisa lidar com isso de forma séria. E a forma de fazer isso é garantindo acesso aos serviços de apoio para a saúde mental das pessoas. Sem, no entanto, botá-las em risco. Então, sempre que possível, fazer isso através de formas de acesso remoto. O que é muito complicado quando a gente cruza essa questão com a questão da vulnerabilidade social e do fato de que nem todo mundo tem internet. E de que muita gente que não tem internet não tem um lugar em casa onde você possa ficar sozinho para poder conversar com um terapeuta. Ou que você tem internet, mas tem através de um celular que é muito básico e não te dá conta de sei lá, fazer uma super videoconferência, entendeu? Então é uma questão muito complexa. Eu acho que isso precisa ser debatido junto com o governo, criação de política mesmo, porque é um problema que está crescendo muito e precisa ser muito levado a sério, assim, mesmo, de verdade. E aí eu chego aqui ao meu último tópico sobre Covid, que tem a ver também com apoio, serviço de apoio, que é o serviço de apoio para a educação. Hoje a gente está vendo uma série Nossa, fugiu totalmente a palavra. A gente está vendo muita movimentação no sentido de usar ferramentas de educação à distância, fazer atividades remotas, e muito pouco
sobre como essas atividades remotas ou esse ensino à distância vai garantir a acessibilidade de todo mundo. Então, a gente está vendo muitos estudantes com deficiência. Aqui a gente fala com mais propriedade das pessoas autistas, mas está acontecendo com todas as deficiências, geral mesmo, que a galera está ficando para trás, porque as ferramentas que estão sendo disponibilizadas não são acessíveis, porque o material pedagógico não está adaptado, não tem nenhuma opção de apoio, você não tem os serviços que tu estava acostumado a acessar na escola, não estão disponíveis através de acesso remoto. E isso é muito complicado, porque é tanto uma questão de discriminação clara, por motivo de deficiência, quanto uma violação ao direito de acessar a educação. Sim. E aí, eu vou fazer mais uma outra propaganda. Dia 19 de junho, a gente vai ter na página da Abraça uma live exatamente sobre isso, que é autismo e educação à distância, com o Alex Leitão, a Rita Lozeiro e o William Silva. Eles vão debater tudo isso. Então, quem estiver interessado em saber mais sobre esse assunto, sobre problemas e dificuldades, chega na página da Abraça no dia 19. Posso comentar Claro. Eu acho assim, a gente tem uma política hoje que até para as pessoas neurotípicas e os alunos que não têm deficiência está sendo muito complexo, né? Tem uma pesquisa que fala que é 40-60 as pessoas que têm acesso à internet, não sei se é 60% que tem ou é 60% que não tem, mas é 60-40, seja lá qual for, é um número muito expressivo. Sim. De pessoas que não têm acesso à tecnologia, né? A gente vê agora que teve não sei se é decreto, resolução nacional, enfim, que autoriza os estados e municípios a contar essas aulas remotas que estão acontecendo como aula dada, né? E, sim, inclusive podendo fazer avaliação, etc, etc. Isso é um problema para todo mundo, né? Para todos. Eu tenho professores que estão fazendo as aulas, que eu conheço, que dizem que mais de 70% dos alunos não estão acompanhando. Isso nós estamos falando de pessoas neurotípicas, a população educacional normal, né? Agora, se a gente pega as pessoas com deficiência, a pessoa com autismo, isso é muito mais... O meu filho não está conseguindo, né? A prefeitura ela tem um canal no YouTube com as aulas, e a assessoria, o departamento de inclusão da Secretaria de Educação faz algumas aulas específicas adaptadas para o autismo. Mas meu filho não consegue. Ele está totalmente fora desse processo, sim, né? Então, assim, primeiro eu acho assim, a gente tem que reconhecer muito o esforço dos professores, né? A Covid pegou todo mundo, há 3 meses atrás, ninguém acho que podia imaginar que nós ia estar vivendo o que nós estamos vivendo hoje, né? De forma rápida, os professores que não tiveram muitas vezes uma formação continuada nessa área, né, de tecnologia, de produzir material por vídeo, enfim, estão se virando para fazer as coisas. Então, primeiro, assim, reconhecer esse esforço, mas eu acho que é um esforço que não está dando o resultado que deveria, né? Não funciona essa questão do EAD, pelo menos na minha realidade particular, e acredito na grande maioria das pessoas. Eu acredito que para a maioria das pessoas que não funciona porque a gente não está tendo adaptação, nem está tendo atenção suficiente à questão da acessibilidade e das adaptações razoáveis. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre apoio para a educação, a gente tem que pensar, por exemplo, poxa, na escola eu tinha AEE. Como é que vai funcionar o AEE no acesso remoto? Sim. Será que alguém está pensando nisso? Será que alguém está orientando os profissionais do AEE sobre isso? Então, são muitas coisas que precisam ser levadas em consideração e que não estão tendo atenção suficiente, e isso cria uma grande barreira.
uma grande barreira para um grande grupo de pessoas. Eu sou estudante universitária, além de fazer várias outras coisas. Eu sou estudante universitária, e eu posso dizer que isso afeta também, não só a educação básica, mas também a educação superior. Está sendo uma briga com a universidade para a gente segurar e não deixar eles voltarem a EAD, porque eu estudo na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Porque a gente sabe que eles não estão preparados, não tem um plano de como fazer essas atividades remotas serem acessíveis. Então, a gente tem um coletivo de alunos com deficiência, a gente está brigando para segurar e para garantir que, se acontecer em algum momento, a gente seja levado em consideração, porque a tendência é a gente nem ser lembrado na hora de planejar esse tipo de coisa. Isso é muito grave, porque nós estamos aqui, a gente existe, a gente tem direito à educação como todo mundo. Então, a gente precisa ser lembrado, a gente precisa ser levado em consideração e precisa existir um movimento muito forte de fazer o melhor para que a gente seja contemplado e para que a gente tenha acesso em igualdade de condições com os demais. Deixa eu dividir contigo algumas manifestações contrárias que a UPA, lá na sua página, a gente se posicionou, né? Questionando essa questão da adaptação de material, né, inclusive da individualização, né, que é projeto pedagógico individualizado para cada situação. Sim, claro. Direito. Então, teve algumas manifestações lá de pessoas falando, olha, o pessoal reclama de tudo, é muito mimimi, porque tem que fazer ali o que é possível com o filho, o pessoal está se esforçando para fazer e o pessoal está reclamando que ainda tem as aulas, né, enfim, isso até ativistas falando isso, enfim, eu fiquei bastante chateado com a... Eu acho que não dá para, na minha concepção de ativismo, na minha concepção de militância da causa do autismo, eu não consigo assimilar qualquer política pública que a gente aceite que a pessoa com autismo, quando eu falo pessoa com autismo, estendam para qualquer deficiência que queira, mas no meu caso, da associação que eu presido, a gente qualquer política que esteja excluído a inclusão da pessoa com autismo. E é o que está se dando do ponto de vista da educação, né? Eu acho que, mesmo que é a justificativa principal de que isso não vai ser feito, vai ser feita uma revisão posterior, quando tudo voltar à normalidade, que não vai ser cobrada avaliação, que não aquilo ali é mais para a pessoa continuar com esse vínculo com a escola, mesmo que é uma política pública, e sendo uma política pública, tem que estar incluído. Se não está incluído, está errado. Com certeza, eu concordo 100% contigo nessa. E eu vejo totalmente como um descaso mesmo. E um exemplo disso é o que aconteceu com o Enem. E aí, para quem não está por dentro, eu conto para vocês. O Enem, esse ano, o INEP fez a proposta de criar 2 versões do Enem. Uma versão seria a tradicional, com papel impresso, onde as pessoas sentam nas salinhas tradicionais, como todos os outros anos. E também tem a opção de fazer o Enem no computador. Eles chamam de Enem digital. Já há muitos anos, vários diferentes grupos de pessoas com deficiência solicitam e advogam pela opção de usar um computador. Porque para muitas pessoas com deficiência, essa é uma questão de acessibilidade. Por exemplo, o pessoal cego, para eles é muito mais eficiente usar um leitor de tela do que usar uma outra pessoa do lado lendo a prova. Muito, mas muito mais eficiente. Então, para eles seria uma solução de acessibilidade fantástica. E para pessoas autistas eu também acho muito interessante, porque é muito comum ver gente que tem dificuldade com coordenação motora fina e não consegue escrever por muito tempo, ou não consegue escrever com tanta eficiência quanto faria se estivesse digitando. Uhum. E isso atrapalha no resultado final que tu tem na prova. Então,
seria uma estratégia muito legal. Mas aí saiu os editais do Enem tradicional e do Enem digital. E no Enem digital está escrito com todas as letras assim: não haverá disponibilização de recursos de acessibilidade para o Enem 2020 digital. Isso é um absurdo, absurdo. Completamente absurdo. Eu conversei com algumas pessoas autistas que estavam indo fazer o Enem e que ficaram tão felizes que seria digital, mas que eles precisam de mais tempo na prova, aquele tempo extra, que sempre está disponível, e eles submeteram um laudo e foi negado automaticamente, assim, porque no Enem digital não haverá disponibilização de recursos de acessibilidade. Então... Não, isso é para ficar pasmo. Isso a gente vê tanta loucura do Ministério da Educação, tanta doideira saindo de lá, mas isso aí é o cúmulo do cúmulo do cúmulo. Sim, como é que você vai fazer um processo em que você não dá a possibilidade de adaptação, de inclusão das pessoas? Isso é absolutamente legal. Assim, totalmente 100%, legal. 120%. Muito mesmo. E é um absurdo, é chocante a gente ver escrito com todas as letras no edital. Fernando, então... eu quero saber o que nós vamos fazer com relação a isso, porque eu não sabia, porque o Enem, a gente teve uma luta muito grande para adiar. Queria fazer agora com as pessoas sem acesso a computador, sem acesso à internet e tal, né? Foi uma grande... Sim, eu acho essa movimentação do Enem muito importante. Especialmente se a gente considera que a gente está num contexto em que o pessoal da educação básica não está tendo acessibilidade, não está tendo material adaptado, não está tendo apoio. Então, a gente já está muito prejudicado. Sim. Isso se soma a todas as questões da pandemia, então... Aí, assim, eu não sabia, e a Fernanda me falou isso hoje, antes da live, dessa questão que a versão digital proposta pelo governo do Enem, ela não permite... que a pessoa tenha recursos de acessibilidade. Isso aí eu quero saber o que nós vamos fazer, Fernanda. Nós vamos fazer um manifesto amanhã? Eu estou indignado. A gente, a nível nacional, está se mobilizando, mas a gente precisa muito, muito, muito que os movimentos, as associações locais, estaduais, se mexam, se movimentem. O que não está acontecendo, porque a informação não está chegando, ninguém sabe que isso está acontecendo. Eu não sabia. Ninguém sabe o que está acontecendo. E a gente precisa fazer barulho sobre isso. Para que a informação chegue nas pessoas. E a nossa mobilização a nível nacional, que é mais formal, ela surta o efeito que precisa surtir. Então eu convido a todos que fiquem revoltados com o edital do Enem Digital. Depois posso deixar aí o link do edital para vocês lerem. É absolutamente horrível. E é muito importante que a gente... Quando a gente estava falando sobre trocar informações, tanto informações sobre o que está acontecendo nos locais, trocar informações com as associações e com o movimento que trabalha a nível nacional, também o contrário é importante. Então, muito obrigada pela oportunidade de vir aqui e contar para vocês que isso está acontecendo, que é uma coisa que está acontecendo a nível nacional, e que a gente precisa que chegue no conhecimento das associações de nível local, para que a gente consiga trabalhar junto para mudar essa situação o mais rápido possível. Muito bem. Conte com a gente, viu, Fernando? Pensemos nossos tópicos? Todos. Muito Tudo bem. Certo. A proposta nossa era fazer uma live de 30 minutos. Pelas minhas contas, já foi 1h15 quase aqui de live. Mas foi legal. Porque estava bom e a gente podia continuar conversando bem mais tempo, com certeza. Sim, com certeza. Fernanda, uma honra gigantesca ter você aqui. Muito obrigado por você dispor de tempo e conte com a gente aí nessas lutas todas. Bora trabalhar junto. E obrigado a todos que acompanharam até agora, as pessoas que vão assistir depois, as pessoas que comentaram. Agradeço a todos. E até a semana que vem na próxima live. Valeu, Fernanda. Valeu, gente. Boa noite. Até.